ainda não vamos falar do filme Interestelar, mas vamos falar de alguma coisa parecida. Vamos por esse caminho. Agora eu vou fazer uma apresentação aqui. Às vezes, quando eu começo a apresentação, às vezes ela não vai, tá? Se eu começar a falar de alguma coisa estranha que vocês não estiverem enxergando, vocês me avisem sonoramente, porque como a minha tela é pequena, na hora que eu apresento, eu deixo de ver uma parte da tela aqui de vocês, tá bem? Os filmes que eram para ver eram os vídeos que eu deixei lá na plataforma Moodle, os vídeos do canal que falava sobre efeito movimento relativo, sobre o interferômetro do Michelson Morley e sobre o G5. Tá, então aqui o que eu estou mostrando para vocês é o que é uma transformação de Galileu. Como vocês devem saber, já devem ter lembrado disso, né? Galileu foi o cara lá do começo da física clássica, né? Então, o que o Galileu pensava a respeito de referenciais relativos era o que estava desenhado aqui, ó, que eu tentei desenhar aqui como um referencial. Então, esse meu referencial são só os três eixos x, y, z, é o meu referencial S. E aqui eu tenho um referencial S', que tem os eixos x', y', e z'. O meu referencial S' está se deslocando para cá, com uma velocidade v com relação ao referencial S, certo? Isso significa que uma pessoa, no referencial S', tem uma coordenada x', que é x menos vt. Tá? Então, essa é a transformação de Galileu. Eu estou escolhendo a velocidade só no sentido, só em x. Isso significa que nada muda com relação às coordenadas y' e y e z, de tal forma que y', e z' são a mesma coisa, certo? Então, todo o movimento aqui, para a gente simplificar a nossa conversa, se dá só em x. E o tempo é o mesmo nos dois referenciais, certo? Isso é, se eu tiver um relógio no referencial S, e eu olhar para o meu referencial S', o tempo vai passar da mesma forma nos dois referenciais. Bom, agora vai entrar derivada. Eu acho que vocês ainda devem estar no limite. Já estão em derivada ou ainda estão lá fazendo limites? Tomazelli já passou a derivada para nós no terceiro dia de aula. Repete, que meu som estava muito baixo, não ouvi o que você falou. Tomazelli passou a derivada para nós no terceiro dia de aula. Beleza, então se o Tomazelli já fez meu trabalho, isso aqui vai estar... Em cálculo a gente está começando a ver agora, derivada. Tá, Essa mas semana. aqui é só uma derivada simplesinha, porque a minha ideia é falar de uma derivada de uma função simples, né? Então, a derivada aqui, ó, se eu olhar para essa expressão aqui, essa velocidade é constante. Agora, eu vou derivar essa função x' com relação ao tempo, certo? Então, eu vou definir que a derivada de x' com relação ao tempo é a velocidade no referencial S', que eu vou chamar de Vx'. Então, dx' dt é o quê? Se eu derivar aqui, ó, é dx dt menos v, certo? Só. Agora, o dx dt eu vou chamar de Vx. Então, a velocidade no referencial linha, S', vai ser o Vx menos a V, com o qual um referencial se desloca com relação ao outro. Bom, como o y' é igual a y, o vy' vai ser o vy, porque dy' dt vai ser dy dt, então vy' vai ser vy, vz' vai ser vz. Então, isso tudo aqui não vai fazer diferença nenhuma na nossa conta, as diferenças estão só em x. E agora eu posso achar a aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade. Então, a x' vai ser o dvx' dt, que é esse cara aqui. Portanto, vai ser dvx dt menos nada, porque dv dt, v é constante, a derivada de uma constante, vocês já devem ter visto, que é zero, certo? Então, a x' é igual a x, isso é, a aceleração nos dois referenciais é a mesma, apesar de um referencial se deslocar com velocidade com relação ao outro, certo? Como essa velocidade é constante, a aceleração nos dois é a mesma.
Muito bem, então agora já vamos lá para aquele vídeo que eu espero que vocês tenham assistido, da Maíra, que falava do movimento relativo, né? Primeiro ela falou das bicicletas, que é clássico, transformação de Galileu, e depois ela foi falar do movimento relativo quando a gente tem velocidades muito grandes, né? Então percebam que se eu tiver uma velocidade Vx for c, isso é, se o meu referencial aqui, S, tiver com a velocidade c, e o meu referencial S' estivesse deslocando com uma velocidade v com relação a c, se eu usar essa transformação de Galileu, o c', que é a velocidade da luz no referencial S', vai ser o c menos v, certo? Isso significa que o c vai ser c' mais v, mas não pode, certo? Se eu estiver no vácuo, a velocidade c é máxima, então não posso somar nada em c. Então, problemas, certo? Esse é o problema que a Maíra falou no vídeo, disse assim, tinha algum problema com a transformação de Galileu. Então, aí veio um fulano chamado Lorentz, que também está nesses vídeos. Então, é assim, eu estou falando um pouquinho da matemática, aí quando termina a aula, essa aula não vai ser longa, voltem e assistam os vídeos de novo para entender o que ficou, passou lá, que pareceu estranho. Mas aí veio o Lorentz e propôs as transformações dele. O que é que muda nas transformações de Lorentz com relação a de Galileu? Vamos comparar essa expressão aqui, com essa aqui. Ele botou uma constante aqui na frente, ele botou K, X menos VT. É só isso que ele fez, certo? Então, ele disse que o X' tinha uma constante que multiplicava todo o resto. De tal forma que se eu fizer uma inversão e botar o X do lado de cá e passar tudo para o lado de lá, eu ainda vou poder escrever que o X vai ser o K, X' mais VT'. E, de novo, eu vou manter essa velocidade só em X, de tal forma que Y e Z fique tudo a mesma coisa, tá? Não muda. Toda a minha velocidade, todo o meu referencial só se desloca em X. Bom, eu não vou parar aqui, porque definir esse K, vocês vão ver em breve, se não me engano, não sei se é no finalzinho de Física 2 ou de 1, mas é simples porque só envolve derivada de polinômios, que aí vocês já vão estar craques e vão ser capazes de fazer, mas o que o Lorentz mostrou é que essa constante K, ela vale 1 sobre raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, vamos analisar essa constante K. Quando V for muito menor do que C, isso é, nós, no nosso mundo, andando de carro, 80 km por hora, comparado a 3 vezes 10 oitava metros por segundo, quando esse cara é muito menor do que isso, como é que fica isso aqui? E aí o limite, que vocês já devem estar bons, né? Limite de V sobre C vai dar zero, certo? Porque o pequenininho, esse cara é muito pequenininho, dividido por um número muito grande, isso aqui dá praticamente zero. Então, o K vai dar 1 sobre raiz de 1 menos 0, que é 1, o K é 1. Então, no limite clássico, quando V é muito menor do que C, as transformações de Galileu são recuperadas. No limite relativístico, a gente precisa usar esse K para fazer as contas. Eu vou mostrar para vocês que a gente vai se livrar desse problema se a gente tiver as famosas transformações de Lorentz. Bom, eu também não vou mostrar como é que o T se relaciona com o T', porque também envolve derivadas, né? E aí eu ia ficar um montão de tempo fazendo umas contas, que talvez vocês não entendessem tudo, mas muito em breve vocês vão ser capazes de entender. Eu só estou cuspindo aqui o resultado, acreditem, é verdade. Então, o tempo no referencial T' é diferente do tempo no referencial T, a não ser que o V seja muito menor do que C. Percebam que se o V for muito menor do que C, esse número aqui, 1 menos esse negócio aqui, dá 0, dá 1, e esse fulano aqui, vai dar 0 também. Então, T igual a T', certo? Bem simples, tudo simples. Agora, se o V for próximo de C, a gente vê que esses caras aqui são muito diferentes. Ok, então vou diminuir isso aqui, e agora eu vou compartilhar o próximo. Vou aumentar aqui, para vocês conseguirem enxergar. Tá.
Tá lá. Bom, se isso aí é verdade, aí agora a gente vai começar a falar da famosa contração de Lorentz Fitzgerald, que a Maíra também fala no vídeo dela, né? Então vamos ver o que é isso. Vocês vão ver que também é uma coisa bem simples. Vamos supor que eu tenho uma barra de comprimento L0 no meu referencial S. Portanto, essa barra, ela vai ser dada por x2 menos x. Esse é o comprimento da barra, tá bem? No referencial S', eu vou ter uma barra que eu vou chamar de L, né? O que essa barra seria no referencial S'? Então, se ele tivesse... O que é esse referencial S'? Só vamos tentar pensar aqui numa analogia para a gente entender o que eu estou falando. Essa barra no meu referencial S significa eu com uma barra assim no meu colo, certo? Dentro de um trem. Então, o trem está andando, eu estou dentro do trem, eu estou junto com a barra no meu colo. Então, o tamanho dela está aqui fixo. No referencial S', significa que alguém está na plataforma vendo esse trem passar com uma velocidade altíssima. Será que essa pessoa vê esse mesmo comprimento de barra? Então, vocês já sabem que não, né? Quando vocês estão na estrada e o carro está ultrapassando outro carro, lembra, na estrada tem aquelas faixas de permitido ultrapassar, que são aquelas faixas amarelas, que são picadas, né? A faixa contínua não pode ultrapassar, mas essa faixa picada pode ultrapassar. Aí, alguém está ultrapassando. Vocês vão olhando... Se você olhar o tamanho dessa barrinha, quando vocês estão... E vocês nem estão com velocidades relativísticas, vocês estão aí a 100 km por hora, se estiverem fazendo uma coisa proibida, estão a 120 km por hora, certo? E aí vocês olham para o chão e aquela coisa parece pequenininha. Mas se vocês pararem o carro, descerem e forem olhar o tamanho daquele desenho no chão, ele não é pequenininho. Ele tem, não sei, 2 metros, 1,5 metro. É uma coisa razoável, certo? Portanto, vocês já têm essa noção de que quando a gente está com uma certa velocidade olhando para uma outra coisa que está parada, a gente percebe uma certa contração. Parece que aquele negócio diminuiu de tamanho. É isso que a gente está fazendo aqui. Só que imagina, quando essas velocidades são relativísticas, essa coisa fica muito aumentada. Tá bem? Então, olha a continha que eu v' fazer, que é bem simples. Se o L0 é x2 menos x1, e as transformações de Lorentz me disseram que o x2 é x'2 mais vt' sobre 1 menos v2 sobre c2, depois vocês podem olhar esse vídeo com calma, vocês vão ver que isso aqui é o que eu tinha escrito lá para o x, era x' mais vt' sobre, né? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou escrever o L0 como sendo isso menos isso. Certo? Isso menos isso significa que eu boto esse cara aqui em evidência e faço isso menos isso. Esse cara cancela, o vt', sobrou isso aqui. Certo? Portanto, taran, o L, que é esse cara aqui, vai ser o L0 vezes essa raiz. Esse L0 eu vou chamar de comprimento próprio. É a minha barrinha num referencial parado. Certo? Ou eu com a mesma velocidade que a barrinha, no mesmo referencial. É o comprimento próprio. Mas o L é o que eu enxergo no outro, o que se vê no outro referencial. Então, percebam que o comprimento de um objeto em movimento com relação ao observador parece menor do que se ele estivesse em repouso. Certo? Que é aquela barrinha que fica comprimida. Agora eu vou mostrar um videozinho para vocês verem essa coisa aqui. Eu vou interromper aqui e vou mostrar um vídeo. Vamos ver como é que eu faço essa coisa funcionar. Vamos lá. Estão vendo aí? São duas coisinhas assim? Sabe o que são essas coisinhas? Essas coisinhas são 2 prótons, certo? Ou vamos pensar assim, não tem muitas partículas aqui, 2 átomos de chumbo ou de ouro, que vão colidir num desses colisores de partículas do tipo RIC, LHC, essas partículas vêm vindo assim e plum, colidem. Então, vou mostrar a colisão, a gente vai discutir essas panquequinhas. Elas colidem, é igual colir 2 carros 2 fuscas pretos, assim, brum, sai, voa de lá de dentro, direção, banco, blá, 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 certo? Agora eu vou mostrar ainda um outro filmezinho. Vamos ver aqui.
Esse aqui são dois átomos de ouro que vão colidir. Vou passar de novo porque aqui está me dando um erro aqui nesse compartilhamento, acho que ele foi só pela metade. Mas o que eu quero que vocês vejam é essa panquequinha aqui colidindo, ó. Por que a gente vê essa panquequinha colidindo e a gente não vê dois átomos assim? Porque esses caras foram acelerados nos laboratórios com velocidades relativísticas. Eles têm velocidade quase com a velocidade da luz. É 0,9 vezes a velocidade da luz. É tão alta essa velocidade que na hora que a gente olha, se a gente estiver enxergando de fora o que está acontecendo com eles, a gente não vê os dois átomos, que são duas bolinhas, né? Vou falar de átomos para vocês, aí a partir da aula que vem ou na outra, a gente já vai ver modelo atômico. Então, essa coisa foi tão acelerada que esse negócio ficou uma panquequinha. Isso é o quê? Isso é exatamente a contração. Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui. E... é isso aqui, certo? Exatamente a contração de Lorentz. Ok. Agora, isso aqui tudo em uma dimensão, tá? Eu tô fazendo a conta em uma dimensão, porque é o que dá pra gente fazer aqui. Na verdade, trabalhar isso com mais dimensões é bem complicado, porque trabalhar com mais dimensões, no fundo, requer que a gente tenha uma análise, que a gente trabalhe com uma análise, com uma álgebra tensorial que vocês não dominam. Porque a relatividade, na verdade, enxerga o tempo como uma coordenada. Então, em vez de ter 3 coordenadas mais o tempo, quando a gente trabalha com relatividade mesmo, de verdade, fazendo as contas, a gente tem 4 coordenadas, x, y, z e t, certo? E isso foge muito da matemática que vocês conseguem fazer nesse momento, mas vocês chegam lá com paciência, vocês vão conseguir, tá certo? Então, eu estou fazendo sempre em uma dimensão, porque aquilo também é possível, a gente ter um movimento só em uma dimensão, e dá para acompanhar. Então, eu vou fechar esse aqui, e agora eu vou discutir a outra coisa famosa, né? Que é o quê? O tal do paradoxo dos gêmeos, lembra? O cara viaja pelo espaço, e quando ele volta, ele está muito mais novo do que seu irmão gêmeo que ficou aqui plantado. Então, como é que a gente enxerga isso do ponto de vista dessas continhas, que nada mais são do que a aplicação da contração de Lorentz? Vejam aqui, ó. Agora, a gente vai falar da dilatação do tempo. Então, no meu referencial S, vamos supor que eu meça um intervalo de tempo, que eu vou chamar de ΔT0, que mais para frente eu vou chamar de tempo próprio, como sendo tempo 2 menos tempo 1. Certo? Agora, no meu referencial S', isso vai ser um T'2 menos T'1. Só que esse T'2 e o T'1, eles não são iguais a T2 e T1. Se a gente usar as transformações de Lorentz, a gente sempre tem esses fatores aqui envolvidos. Então, a mesma continha que eu fiz lá para contração do espaço, eu vou fazer aqui para o tempo. Eu vou chamar o ΔT0 de 1 sobre, raiz desse cara aqui, T2 menos T1. Peraí, acho que eu tenho que botar alguém para dentro aqui. Professor, eu acho que a senhora não está compartilhando a tela, só avisando. Eu acho que... Obrigada. Vou botar ali de novo. A próxima vez me avisem logo aí, que eu não ficar falando aqui. Tá, vamos lá. Então, vou começar de novo o que eu estava falando. Então, isso aqui estou discutindo a dilatação do tempo, né? Então, de novo, o que a gente tem no referencial S, esse tempo, essa variação de tempo, esse espaço de tempo que é T2 menos T1, e no S' vai ser um T'2 menos T'1. E aqui tem aquelas expressões que eu mostrei lá atrás para vocês, que saem da contração de Lorentz, né? Que dizem que esses T1 e T'1, T2 e T'2 não são a mesma coisa, são diferentes. Então, eu posso escrever o ΔT0 como sendo o T2 menos o T1, certo? Então, eu vou pegar isso aqui, T2 menos o T1, botar aqui.
esse raiz de 1 menos V2 sobre C2 vem em evidência, cancela. Sobrou o quê? Sobrou T'2 menos T'1 sobre essa raiz. Então, esse ΔT0, que é o tempo próprio, vai ser o T'2 menos o T'1 sobre essa raiz. Ou seja, se eu chamar esse cara aqui de ΔT', esse novo variação de tempo no referencial S', vai ser o ΔT0 vezes essa raiz. Portanto, é onde esse cara é o tempo próprio, né? Então, esse tempo próprio é o intervalo de tempo entre dois eventos que ocorrem no mesmo referencial. Então, percebam que cada um tem o seu tempo próprio, né? E ele pode ser medido com um único relógio. O que eu quero dizer com um único relógio? Significa que se eu tenho o meu relógio aqui, eu nem tenho mais, nem estou usando antes. Quando eu ia para a UFSC, eu usava, que eu olhava no relógio o tempo todo. Agora não uso mais. Mas se eu tivesse aqui o meu relógio, certo? E eu sair andando de carro por aí, e eu quiser saber quanto tempo eu levo para comer um sanduíche dentro do carro, eu olho no meu relógio. Se eu estiver dentro de um foguete, e eu quiser saber quanto tempo eu levo para comer um sanduíche, eu também olho no meu relógio. É o meu tempo próprio, certo? Agora, se eu estiver aqui na Terra, e eu estiver olhando para alguém que está se deslocando num foguete, eu tenho que tomar cuidado, porque o meu relógio não vai marcar o mesmo tempo aqui na Terra que o relógio daquela pessoa que está no foguete. Mas aquela pessoa que está no foguete pode usar o próprio relógio dela para saber quanto tempo ela leva para comer o sanduíche. Isso pode causar muita confusão e muito paradoxo disso e daquilo, porque na hora que a gente começa a fazer conta, isso fica mais complicado do que essa minha conta parece mostrar. Tá bem? Mas o que a gente tem que levar em conta é que, visto de um sistema qualquer, os relógios em todos os outros sistemas que se movem com relação a ele batem mais rapidamente, certo? Mais rapidamente significa que o tempo, essa pessoa está perdendo tempo, certo? Isso que significa a dilatação do tempo, né? Dilatação do tempo quer dizer, em um dos referenciais se percebe o tempo dilatado com relação ao outro, porque esses dois caras são diferentes devido a essa razão aqui. E é por isso, né, que apesar das fórmulas aparecerem muito parecidas para lá, para o espaço e para o tempo, num caso a gente diz que contraiu o espaço e no outro a gente diz que dilatou o tempo. Né? Contrair o espaço, se a gente fizer aquela continha, a gente vai ver que o novo L vai ter um valor menor do que o L0. Aqui também a gente vai ver que o novo ΔT tem um valor menor do que esse ΔT0, né? Vamos ver aqui, ó. Se esse número aqui é próximo de C, sei lá, 0,9C. Então, 0,9C ao quadrado, dividido por C ao quadrado, dá 0,9. 1 menos 0,9 dá 0,1. Raiz de 0,1 vezes o ΔT0 vai me dar uma coisa menor do que o ΔT0. Isso é, o tempo passou de forma mais rápida do que se eu tivesse com nesse meu tempo próprio aqui. Isso, eu vou estar multiplicando o ΔT0 por um número que é menor do que 1, certo? Então, esse ΔT0 vai ser diminuído. Portanto, esse ΔT' enxerga, né, esse cara diminuído. Então, assim, de fato, a hora que vocês... agora, a minha sugestão é que vocês voltem lá no vídeo da Maíra e olhem para isso aqui com cuidado. E aí, na próxima aula, se vocês quiserem, a gente volta a discutir isso, que agora vocês viram isso pela primeira vez, né? Vocês poderem, para isso ficar palatável. Mas vocês vão ver que essas contas aqui são simples. Que consequências isso tem? Essas consequências estão aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu fechar esse. Eu abri mais um aqui diferente. Eu tô vendo que tá rolando uma conversa aí no chat, mas fica entre vocês, tá? Que eu não consigo acompanhar. Na verdade, eu mal consigo ler. Fica pequenininho aqui para mim. Ok. Então, agora eu vou compartilhar aqui. Não, podem continuar. Entre vocês podem conversar, mas se vocês quiserem a minha opinião, agora eu vi se foi mal, professor. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa para mim, aí vocês têm que esperar eu parar de compartilhar, ou tem que falar ou me interromper, porque eu não consigo enxergar ali. Ok.
Deixa eu compartilhar aqui. Tá bom, então as consequências, né? Uma delas, que eu também não vou fazer a conta, vocês vão ter que acreditar, mas a gente pegar e fizer, olhar para as energias envolvidas e para as massas envolvidas, a gente vê que a massa aumenta com a velocidade. Então percebam que aqui, em vez de estar multiplicando por aquela raiz, ela está dividindo por essa raiz, certo? Então, quando essa velocidade fica muito próxima de 1, essa raiz aqui é um número menor do que 1, eu estou dividindo M0 por um número menor do que 1, portanto, essa massa está aumentando, certo? Então, eu tenho que, conforme a velocidade aumenta, esse cara aqui aumenta. Onde essa massa aqui, a gente, em geral, chama de massa de repouso. Então, essa é uma consequência que ela é muito importante quando a gente trabalha com colisores, por exemplo, laboratórios que colidem partículas, né? Porque na hora que a partícula é acelerada, vamos supor que eu tenho uma força que empurra essa partícula. Na hora que ela é acelerada, a massa dela aumenta. Portanto, essa força, se eu quiser continuar acelerando essa partícula, também tem que ser aumentada. Então, isso vai ter consequências que vocês vão ver lá no curso de Física 3. E as velocidades, né? Como é que a gente soma velocidades agora? Então, eu escrevi um monte de tralha aqui, depois vocês podem pegar o vídeo e parar e olhar para essas fórmulas todas com cuidado, mas o que eu escrevi aqui foi como escrever a velocidade no referencial linha em função da velocidade no referencial normal, e o contrário, como escrever a velocidade no referencial normal em função da velocidade no referencial linha, certo? Fiz isso para o Vx, Vy e Vz. O Vy e o Vz, eles têm exatamente a mesma cara, a mesma fórmula, quando eles estão corrigidos aqui, de um com relação ao outro, e o Vx, linha e o V, diferente, porque o meu V está só na direção X, eu optei por escolher isso em uma dimensão. Agora, vamos supor que esse meu Vx' seja C. Lembra aquela continha que eu fiz lá, que eu disse assim, essa transformação de Galileu não vai dar certo, porque eu vou ter que o C, num referencial, é o C no outro mais uma quantidade. Isso não pode ser, né? Agora, o que acontece se eu usar essas transformações? Ó? Agora, esse problema vai desaparecer. Vamos supor que o Vx' seja C, certo? Quanto vai ser o Vx, então? Então, se eu pegar aqui, ó, o Vx vai ser o C mais o V, dividido por 1 mais V, vezes o C de novo, sobre C ao quadrado, certo? Então, substituir Vx' por C. Olha, esse C cancela com esse quadrado, então ficou V sobre C. Então, aqui embaixo eu tiro o mínimo, isso fica C mais V sobre C, C mais V. Esse C sobe, esse cara se cancela. O Vx vai ser C. Problema resolvido, certo? Então, mesmo quando o Vx', a velocidade em um referencial é C, no outro, se ele estivesse deslocando com relação, um vai com velocidade C, e o outro vai se deslocar com relação a ele, a velocidade de um visto a partir do outro também vai ser C. Eu não posso somar essas duas velocidades e ter uma coisa diferente de C. E, por fim, a famosa fórmula do Einstein, né? Que é a última consequência que a gente vai discutir hoje, que é isso aqui. A energia não é mc quadrado, né? Todo mundo fala, é igual a mc quadrado. Ela é mc quadrado em casos especiais, né? Na verdade, a energia relativística, ela é m0 ao quadrado c à quarta, onde o m0 é a tal da massa de repouso, isso é um referencial que está parado, mais p ao quadrado c ao quadrado, onde p é o momento, mv, aí, né? Então, se eu tiver um fóton, por exemplo, esse m0 é zero. Então, se esse cara cancela, o E vai ser raiz quadrada de P2C2, que vai ser PC. Mas se eu tiver P igual a zero, isso é, se a partícula não tiver momento, sobra só esse pedaço, certo? Esse cara cancela, então o E vai ser m0 c ao quadrado, tá aí o famoso E igual a mc quadrado, que vocês ouvem falar, daí vocês são criancinhas, né? Como sendo a fórmula relativística. Eu tô lendo aqui uma palavra, uma mentira. Todo ensino médio é uma mentira. Não, com certeza não. É que assim,
Eu não sei o que vocês viram no ensino médio, mas às vezes para a ideia ser mostrada, ela precisa de uma forma, para uma pessoa mais leiga, ou que tem menos informação sobre a matemática, às vezes ela é simplificada. O que não quer dizer que a pessoa, que seja uma mentira, eu não sei o que veio lá no ensino médio, mas que isso aqui é fantástico, é fantástico. E aí,